Vamos lá, pessoal. Iniciando aí nossa aula de hoje, falando sobre lei de Coulomb, tá? É um assunto interessante que vai fazer com que nós possamos entender a percepção da interação entre as cargas elétricas, né? A gente já viu que existem dois tipos de cargas de naturezas diferentes, né? Que nós chamamos de positiva e negativa, né? Quando você olha para a carga, você vê um sinal? Não, não existe essa possibilidade. São coisas com naturezas diferentes. Poderia ser carga A, carga B, seria a Sol e Lua, sim e não, né? Mas a gente sabe que existe é, algo, como eu poderia dizer, uma diferença, né? Não sei bem se essa palavra é mais adequada, mas sim, elas são distintas entre si, né? E a natureza delas, uma é oposta à outra em relação a fenômenos apresentáveis, né? De forma que, pela lei de Dufay, como nós falamos, cargas de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem, tá? Com uma força F. Para que a gente entenda qual é a força, vamos aqui analisar a lei de Coulomb, que é quem definiu esse valor, né, entre pares de cargas, ok? É uma forma bem simplificada, porque se nós formos ver as forças de interação agindo em determinados formatos, né, nas mais variadas formas, a gente vai ver que existem as questões de análise de superfície, ok? Mas nós não vamos entrar nesse mérito porque é um curso básico de ensino médio, então a gente não vai precisar entrar nesses assuntos, beleza? Bem, com isso, pessoal, a gente vai para a famosa lei de Coulomb, né? O que ela trata? Né? Esse aí é o rapaz que, né, descobriu, né, que foi o precursor aí desse cálculo, né? E aí ele viu o seguinte, que as interações entre as cargas, né, uma vez que você fazia uma distância entre duas cargas, você tinha uma força F. Depois você dobrava a distância né, de espaçamento entre elas, se era D, ela virou 2D, a força caía 4 vezes mais. E aí ela triplicava a distância, ela caía 9 vezes mais. Né? Ele percebeu, né, que existia uma lei do inverso do quadrado da distância. Né? E aí, o que aconteceu? Aí, sinais diferentes se atraem. Né? Com uma força de que valor? Vamos verificar? Cargas opostas à atração, cargas similares, repulsão, ok? E aí, ó, considerando dois corpos eletrizados, né? Ainda não falamos quais são as cargas, mas estão separadas uma distância d, tá? Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância d, podemos representá-las por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. E é desse jeito que a gente vai tratar agora as cargas elétricas, como pontiformes, beleza? Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica de força F entre eles. Tá? A intensidade da força diminui à medida que se aumenta a distância de separação. Tá? Uma é inverso da outra, mas inverso de forma linear? Não. A direção da força é a direção da reta que une esses corpos. O que a gente está querendo falar com isso? Se os corpos não forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força era de repulsão, tá ok? Aí, entre cargas positivas e negativas. Agora, o sentido, né? Se forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força elétrica vai ser de quê? A atração. Aí, ok? E aí, esse foi o equipamento, né, que o experimento foi realizado, tá ok? E aí ele constatou o quê? Que a força de interação entre duas cargas pontiformes ela era diretamente proporcional a essas cargas, ao produto das cargas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, sendo que nessas relações ele tinha que colocar uma constante, né?
E aí ele descobriu a constante pegando os valores exatos das cargas, vendo a distância que existia entre elas e calculando, obviamente, a força que separa entre elas. Quando ele viu isso, ele achou o tal do K, tá? Que no vácuo a gente chama de K0, que é quem aqui? A constante eletrostática no vácuo, tá ok? Essa constante aqui é que define a constância nesse termo aqui, tá ok? Aí, força elétrica F está em newtons, carga 1 e carga 2 são cargas pontiformes, D a distância entre as cargas em metro, e K a constante eletrostática do meio em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá ok? Constante eletrostática K, tá ok? Se for no vácuo, vamos ver qual é o valor. Essa constante aí, ó, ela é o inverso de 4π epsilon, tá ok? E o que seria epsilon, né? Π você já sabe, que é o valor de um número irracional, né? 3,14, né? Aproximadamente. Considerando aí dois algarismos significativos depois da vírgula. Tá ok? O epsilon, ele é uma constante chamada de constante de permissividade elétrica no vácuo. Quando ela no vácuo, ela tem um zero aqui, ok? E para meios que a gente for estudar, já vamos tabelar com epsilon zero aqui. No caso, ele não botou aqui, tá? Permissividade absoluta do meio onde se encontram as cargas. Muito bem. E aí, galera, ó, a constante de proporcionalidade, tá? Ela é sendo epsilon zero, que é o valor dessa permissividade da elétrica, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 newton, né, por metro ao quadrado, coulomb ao quadrado. Ok? Aí nós temos que o K0 é igual a 1 sobre 4 π epsilon zero. Colocando 3,14 aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12 aqui, multiplicando por 4, achando esse termo, e calculando o inverso dele, nós chegamos à conclusão que a constante, tá? A constante eletrostática, né, no vácuo, que aqui tem um zero, é 9 vezes 10 elevado a nona newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. Beleza? E aí, ó, vamos montar um gráfico aí dessa lei. Olha que interessante. Se a gente tiver aqui os valores das constantes aqui, tá? No ar seco, tá? É aproximadamente igual ao vácuo, tá? 9 vezes 10 a nona, newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Aí você tem a água aqui, para cada material você vai ter um K, né? Depende desse meio, ok? Nós vamos ver esses meios de acordo com os valores de epsilon, beleza? E aí a força F vai dar uma distância D. Se você dobrar essa distância, a força cai um quarto. Quadruplicando a distância, a força cai 1,16. Né? Dividindo a distância por 2, aí é o contrário, ela quadruplica. E dividindo a distância por 4, ela aumenta 16 vezes. Perceba que, para que isso aconteça, na hora de traçar o gráfico aqui, ó, já vou montar essa tabela aqui e jogar para cá. Olha o que vai acontecendo. Para D4 tem 16F, né? Para D2, 4F, está calculado aqui. Para D, F, né? Para 2D, quanto que dá? F sobre 4. E para 4D, 4 vezes a distância entre as cargas, 1,16 dessa força. Tá bom? Onde vem isso? Qual é o padrão? Ó, isso aí sai uma hipérbole cúbica. Beleza? Desenho de uma hipérbole cúbica. Ok? Então dizemos que a força é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância, devido a essa luta aí. Tá bom? Aí a hipérbole cúbica aí, como eu disse a vocês. Tá? E aí vamos fazer uma analogia bem rápida sobre a força de interação entre as cargas QA e QB.
Lembrando que carga de A, 3 microcoulomb. E a de B, menos 4 milicoulomb. Beleza? Uma distância de 3 metros. Como é que isso aqui vai ficar? A força vai ter aí, ó, de atração, né? Porque são nomes diferentes, cargas de nomes diferentes. E aí, pessoal, jogando na fórmula aí, ó, 9 vezes 10 a nona, que é o K0, né, multiplicado pelas cargas que a gente já sabe, ó, 3 vezes 10 a menos 6, aqui coulomb, e menos 4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Tá? Esqueci de botar o menos aqui. Dividido pela distância ao quadrado, que é 3 metros. 3 ao quadrado, 9, né? E aí, como é que a gente faz aí? Cortou, né? Esse cálculo vai dar 12 newtons de força de atração entre as cargas. Perceba que cargas pequenininhas, na ordem de milicoulomb, geram forças significativas, tá? De atração nesse caso, porque são sinais diferentes. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então, continuando aqui, ó. Qual é a natureza vetorial da força elétrica? Ela é vetor, né? Força é um vetor. Sabemos disso, né? E aí, se a distância entre as forças fizer um ângulo raso, né, ou 180 graus, a gente vai ter a força no sentido com essa distância. Perdão, pessoal. Como essa distância aqui, ela está nesse né, dobro, né? Em termos do dobro de Q2 em Q3, a força vai cair por um quarto. Porque F é diretamente proporcional ao inverso de D ao quadrado. Então, se aqui dobra, 2 ao quadrado dá 4. Então, a força cai 4 vezes menos. Ok? E aí, ó, temos a resultante aí. Por que temos a resultante? Vamos à análise. A força resultante é Pitágoras, né? Ou não? Aqui a gente tem, ó, FR igual a F1 mais F2 em vetores. Não vai ser, tá, escalar, valor puro. Ah, aqui tem 3 metros, aqui tem 6 metros, então são 9 metros. 3 mais 6, 9. Não, não. Não vai ser assim. A gente vai ter que usar a regra. Que regra é essa aí? A lei dos cossenos, né? E aí a gente vai ver que a resultante das forças é a maior força menos a menor força. Beleza, pessoal? Sendo essa carga aqui do meio, ó, a carga de prova, em relação a onde a gente quer ver a interação entre as forças. Beleza? E elas interagem de duas em duas, tá? Aqui no caso, uma jogou F sobre 4 para cá e a outra F para lá, que tinha uma distância D. E aí, F menos F sobre 4 dá o quê? Vai, permanece esse valor aqui com um pouquinho de contribuição, né? Então, F é igual a... Como é que é o valor da resultante mesmo? Aqui, 3F sobre 4. Tudo bem? Entenderam até aí, pessoal? Porque é o F menos F sobre 4. Show? Tranquilo até aí, né? Aqui, ó, vetorialmente falando, essa parte de vetores é um pouco complicada da gente entender, por isso que a gente tem que tratar bem, né? Aqui, ó, entre forças de nomes contrários, né? Vai haver atração, correto? Mas entre mesmo nome, repulsão. Então, desse para esse, repulsão. E desse para esse, atração. Tudo bem? Se ele fala aqui na carga 1, aqui é a força de... com relação a esse cara aqui sendo de atração, F, e esse cara aqui, F sobre 4, ou seja, um quarto de F, por que é isso? Porque a distância dobrou aqui, a força caiu 4 vezes mais. Beleza? Ok? E aí, como é que vai ficar a resultante disso aí? Olha a resultante aí saindo aí. Bem, se essa é a resultante, podemos concluir que isso aqui mais isso aqui dá isso aqui. Não é verdade? Aí. Vetorialmente falando, o quê?
Pela regra do paralelogramo, FR é igual a F1 mais F2. Ok? Se o ângulo é 0 grau, ou seja, mesmo sentido, o que a gente vai fazer? Fazer uma soma simples, uma soma algébrica simples. Ok? Agora, se for diferente de zero, vai incorrer, nesse caso aqui, da lei dos cossenos. Portanto, a resultante é a força desse cara aqui, mais a F sobre 4. Ou seja, olha que interessante. Aqui você vai ter uma força de reação a essa força aqui, e aqui você também vai ter uma força de reação, porque são sinais contrários, nesse sentido aqui. Portanto, a força resultante total só pode ser isso, mais isso. Ficou claro aí, Irã? Deu para entender isso aí? Aí. E o que é F mais F sobre 4? Nada mais é do que 5F sobre 4 de resultante. Show de bola? Dúvida? Entendeu como é que se chega a esses números? Ótimo. Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho, ó. Já não está no mesmo sentido. Lá, se forem em sentidos contrários, você subtrai as forças resultantes, né? Se forem em mesmo sentido, você soma, algebricamente. E quando está a 90 graus? Aí a gente vai ver, a gente vai ter que aplicar Pitágoras de 2 em 2, né? Cargas. Aí que se você quiser saber o que tem aqui de resultante nessa carga, tá? A gente vai ter que fazer as interações entre elas. Vamos lá. Para Q1 você vai ter F1, né? Para Q3 você vai ter F2. E para Q2, aqui a reação de F1, que é menos F1. Aqui, obviamente, vai ter a força 2, porque esse aqui é uma carga e tem valor, verdade? Portanto, qual é a resultante entre F2 e F1? Tá? Depende do que ele perguntar. Resultante em F1, a gente vai botar o quê? Os mesmos F2, ok? Sobre F3, para achar F2. Aí a gente tem que ter esses valores conhecidos, né? A resultante, nesse caso aqui em Q2, vai ser a força 1, né? Somado vetorialmente com a força F2. Obviamente a gente vai colocar Pitágoras aí, né? Opa, passou um pouquinho rápido. Peraí, desculpa. Aqui. Tá vendo aí? Só pegar o F1 elevado ao quadrado, somar com o F2 elevado ao quadrado, depois extrair a raiz quadrada. Você vai achar a resultante. Show de bola? Essa analogia também vale para o campo elétrico, né? Vamos ver. Aqui vai isso, a gente passa, ele trava aí. Ok. Olha esse caso aqui, quarto caso. As cargas estão entre si como se fosse um triângulo equilátero. Só que duas são positivas e uma negativa. Qual vai ser a força resultante? Ué, depende. Eu vou botar isso em relação a quem? A carga positiva, a carga negativa, ou a outra carga positiva, Q1? Vamos dar uma olhada. Ó, olha que interessante. Como esses caras aqui são de atração, a seta da força vai vir para cá. Isso em relação a essa carga aqui, prova. Tá? Em relação à interação entre essas duas cargas aqui positivas, vai haver repulsão. Portanto, vamos fazer a regra do paralelogramo para cá, regra do paralelogramo para cá, e colocar ó, um ângulo alfa, aí, regra do paralelogramo, fazer a resultante. É exatamente aqui que vai atuar a força resultante das duas cargas Q1 e Q3 em cima de Q2. Beleza? E aí o ângulo vai ser 120 graus, pela lei dos cossenos. Mais um caso, quinto caso. Agora mudou um pouco. Vamos lá.
Em relação ao Q1 é F1, de força resultante. Em relação a Q3, vamos ver o que vai dar. Ó, F2, ok? De forma que vamos usar aqui a regra do paralelogramo. Então, a força vai ser direcionada nessa resultante aqui. A tendência para ir nessa resultante. Beleza? O ângulo é 120 graus, como nós já falamos. Portanto, vamos ter que usar a lei dos cossenos, colocando no lugar de θ 120 graus. Qual é o cosseno de 120 graus? Sabe de cabeça? Cosseno de 120 graus. E cosseno de 90 mais cosseno de 30. Não é isso? Só que é 90 mais 30. Então, cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Tá beleza? Não é simples pensar em vetorialmente, não. FR é cossa A, cossa B, cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de B, seno de A. Tá ok? É assim que a gente faz lá na... É assim que a gente faz. Beleza? E aí você vai ter como resultado o cosseno de 120 graus similarzinho ao cosseno de 60. Por quê? Um é 90 mais 30, outro é 120 menos 30. Não é isso? Ok? É isso aí. A analogia entre a lei do Coulomb e a lei da gravitação universal existe porque todas as duas são regidas pelo inverso quadrado da distância, que é a lei das forças centrais, tá? Olha a analogia aí, bem parecidas, né? Bem similares. Então, a força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração. Mas aqui, ó, essa aqui é atração e repulsão. Essa aqui é só atração, tá bom? Essa é uma das hipóteses. Aí, vamos pular isso aqui. A razão das forças Fe, que é o quê? Força elétrica sobre força gravitacional, equivale a 2,21 vezes 10 a 39. Então, a força elétrica ela é 10 elevado a 39 vezes maior que a força gravitacional. Você vê como é que a força gravitacional é muito ínfima, né? Em termos de percepção. Fizemos os cálculos aqui, ó. Aqui é a elétrica, aqui é a gravitacional. Aí, se eu coloco aqui, ó, o valor, esse cara vai ser 10 a menos 31 vezes menor que isso aqui. Ok? Show? Vamos por um exemplo aqui bem rápido. Ó. Se a gente coloca aqui ó, uma carga positiva, né? A 4 metros de distância da outra carga positiva, e a 3 metros de distância da outra carga positiva, nós vamos calcular os resultados aqui. E quiser achar resultante nessa carga aqui, ó, está em laranjinha, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer, Irã? Vamos ter que calcular a força de repulsão entre essas duas cargas aqui. Como é que a gente calcula isso? Ele deu aqui a carga, ó, 4 micro. E deu aqui a outra carga, que é 8 micro. Aqui é 4 micro, aqui é 8 mili. Tá bom? Vai ser aquela fórmula, né? O inverso quadrado da distância multiplicado por quem? Pela constante multiplicado pelo produto das cargas. Tudo bem? Tá aqui embaixo, ó. Então, vamos substituir. K0, 9 vezes 10 a nona. Q1, 6 vezes 10 a menos 3. Q2, 8 vezes 10 a menos 3. Botou 4. Enfim. Dividido pela distância ao quadrado, que é a distância aqui entre eles, ó, 9 metros. Isso tudo aqui no cálculo deu 24 newtons. Ficou claro aí porque que deu 24?
Mas isso é um dos cálculos, tá? F1 no caso. F2, vamos ver F2. 18 newtons, tá? Porque a distância é diferente, tá? E o valor das cargas também. Essa galera aqui nunca tá junta, né? Então, olha, ó, a gente vai fazer o quê? A resultante em cima dessa carga que eu quero conhecer. Repulsão de 24 e, na relação a outra também, repulsão de 18. Portanto, pela regra do paralelogramo, ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Tem que calcular Pitágoras. E aí, olha que interessante. Força resultante aí deu 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Isso deu raiz de 900. Quanto é que é a raiz de 900? 30, não é isso? Então, essa força resultante aí que atuou nessas cargas aí, deu uma resultante bem estranha aí, né? Mas o valor de 300 newtons. Perdão, não, 30 newtons. 30 vezes 30 é 900. Beleza? Excelente. Aqui, outro tipo de exercício. Tem uma carga em cima, outra carga embaixo de um pêndulo. Aí você bota esse pêndulo para moer, né? Pela gravidade você puxa ele e solta. Olha aí como é que ele vai ficar. A distância, no momento que eu fotografei, vão ter essas duas cargas aqui com 2 metros de distância e aqui também, tá? A carga 1 é 4 mili, a 2 é daquelinha 2 micro, a terceira 12 micro. Então, as cargas que estão fixas estão em equilíbrio, sustentadas por um fio fino e isolante. Aí, a gente quer saber a massa da esfera quelinha. Ok? E aí, como é que a gente faz isso? Olha a quelinha aqui. Aqui é a força. 2. É o peso da carga, que é a massa da elétron, como a gente falou lá no início, justificado pelo valor da gravidade. Aí, o que vai dar de resultante? Certo? Fazendo os cálculos vetoriais, ele vai jogar a resultante dele, ó, aqui para cima. Nessa configuração aqui, desse desenho. Tudo bem? Show de bola? Então, se a tangente do ângulo alfa é 1, a gente sabe que a tangente de 1 é o ângulo de 45 graus. O arco tangente de 1 vai dar o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4 radiano. Beleza? Vamos que vamos. Aí mais um exemplo aí. Quer tentar fazer isso aí, ô Irã? Quer tentar desenrolar isso aí? Depois a gente confere o gabarito? Vai lá, manda brasa aí para você pegar aí o bizu. Vai lá. E aí a gente solta o gabarito em breve aí. Só para dar aquela treinada. Tô te aguardando aí. A hora que você terminar, me avisa. Beleza?
E aí, campeão? Encontrou alguma coisa? Tô deixando rolar a gravação aqui, vou até pausar que é para tranquilo. Aqui também, ó, ação é uma repulsão, né? E reação sentido contrário. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Um análogo. Por quê? Porque esse camarada aqui ele vai ficar em equilíbrio. Ela vai ficar paradinha aqui, né, assim, formando um ângulo θ. Ó. Percebe? Um ângulo θ. E como é que ela vai ficar formando? Ah, tá. Nós vamos ver lá no resultado do gabarito. Ó, aqui vai dar, pela regra do paralelogramo, ó, uma resultante para cá, mas isso aqui tem a soma do peso, não tem? Então, esse componente aqui é peso mais força de reação de 1 para 2. Tá? Essa é a primeira componente. E a outra não tem nada não, é só FR32 mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Pitágoras, né, na resultante. A resultante vai ser isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Não é isso? Pitágoras. A gente vai ter o peso, né? E aí a gente vai encontrar essa resultante aqui. O valor dessa resultante é exatamente oposta a essa resultante aqui, que, como você bem disse, é T seno de cosseno, né? Cosseno de θ nessa projeção aqui. Tudo bem? Dúvida quanto a isso? Então vamos lá. Oi, pode falar. Aqui. Você vai somar esse peso com essa força aqui. Então, ó, aqui, ó, ele chamou de alfa. A gente projetar para cá seria T cosseno de alfa. Aqui ele chamou de alfa, a gente chamou de θ. Aqui, T seno seno de alfa tá aqui, ó, tá projetado para cá. Então você tem isso, entendeu? Isso. Então aqui, ó, T seno de alfa aqui, T cosseno de alfa aqui. Essas coisas vão se equilibrar, não é, Ira? Elas vão se equilibrar normalmente. Né? Tá tudo em equilíbrio aqui. Lembra da aula de equilíbrio? Então, T seno de θ, tá? De alfa, aqui no caso aqui, T seno de alfa vai ser igual ao peso mais a força 1. Como é que eu calculo a força 1? Ó, o produto disso vezes isso, não é isso? Vezes K0 sobre a distância ao quadrado, que é 4 aqui no caso. Beleza? Eu nem preciso, Ira, calcular resultante, como eu falei aqui. Se a gente projetar o T seno θ aqui, ó, tá? T seno θ aqui, aí eu equiparo ao peso mais a força aqui. Então, o que a gente tem que fazer? O cálculo de Coulomb, né? De F1, Coulomb de F1. Aí ele deu a massa aqui a massa, G vale 10, né? Não, peraí, não quero agora isso não. Foi? Não, isso aqui já fizemos, né? Já fizemos essa, que foi 30. Ah, não, mas não é daquela não. Aqui, ó. O que ele deu aqui, ó? Que a tangente é 45. Né? A tangente de alfa dá 1. Aqui, ó. Porque esse cateto aqui, ó, desse triângulo, dá 2 metros. Esse cateto também dá 2 metros. Então, são catetos iguais, vão dar ângulos, né, de 45 graus. Correto? Sabe por quê, né? Quadrado da hipotenusa, T ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Mas se os valores são iguais, θ só pode ser metade do ângulo que é 45, de 90, né? Metade do ângulo reto. Tudo bem? Aí você projeta. Foi o que você falou mesmo, da tangente, né? Então, aqui, ó. Aí você projeta. Alfa só pode ser 45 graus.
T seno de 45 vai dar T raiz de 2 sobre 2. Não é verdade? Aí a gente vai fazer os cálculos, ó, que eu te falei, ó, para encontrar F1 somente, tá? Vamos encontrar F1. K0, acredito que esse cálculo você tenha feito, né? 9 vezes 10 é 9, vezes a carga 1, 4 vezes 10 é menos 3, tá? Vezes, ó, que linha, né? Que chamou de 2 micro, 2 vezes 10 é menos 6. Vezes dividido pela distância ao quadrado. Deu ao quadrado. Aí deu esse valor aqui, ó, 18 newtons. Bateu aí com o que você fez? Ótimo. Então aqui a gente encontrou 18. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, mas a massa é o que ele quer descobrir, né? Deu 10m, não é? Então é 10m mais 18. Entendeu? 10m mais 18 é igual a tração na projeção de seno de θ. Tá? Ele calculou aqui, ó, essa força aqui, ó. Tá ok? Por que ele calculou essa força? Porque você vai ter que calcular a resultante aqui, ó, Pitágoras, para achar o valor de T, que é exatamente o que se opõe a esse cara aqui, ó. Vamos lá. Deu 54. E aí, ó, olha aí, ó como é que é a projeção, ó. F1, que é esse cara aqui, mais P, aqui embaixo, F2 e T, né? Ele quer achar M daqui do peso. Aí, tá vendo? F1 mais P mais F2 em projeção vai dar uma resultante que vai anular com T. A gente já sabe que alfa vale 45. Aí, tá vendo? Tangente de alfa que é igual a 1 é igual a cateto, o quê? Oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? F1 mais P igual a F2. Por quê? Aqui vale 1. Então, aí a gente já sabe o valor de F1 que dá 18. Não sabemos quanto vale P igual a 54. Aqui no máximo a gente poderia fazer 10m, né? Aí, 10m, né? O peso vale 36, dividido por 10, massa 3,6 kg. Beleza? É isso aí. Você acertou, né? Bateu o valor aí certinho? Maravilha. É isso aí. A especialista faz esse tipo de questões aí, né? Como tá só a gente aí, vamos pegar um pouco pesado, né? Entendeu as etapas aí da sustentação? Lembrando que a tração, para ela existir aqui, ela tem que se opor a essa resultante aqui, que é a soma vetorial desses dois caras aqui, que acaba caindo aqui. Tá bom? Maravilha, maravilha. É isso aí. Então, ficou ótimo. Vamos fazer mais exercício de força, de Coulomb, ou quer partir para campo elétrico? Você que sabe. Quiser ficar bom nessa parte aí de força. O campo elétrico é similar, né? A força, né? Os dois são grandezas vetoriais, né? E aí, vamos de mais exercícios de Coulomb? Tá contigo. Vou fazer alguma questão dessa aqui? Eu acho que só fala de campo elétrico. A gente tem que trabalhar o campo elétrico que eu ainda não falei para você. É isso aí. Não muda muita coisa da força elétrica para o campo elétrico com essa questão de estudos de vetores, não.
Tá? Só preciso dar o conceito para você relembrar aí o que é campo elétrico. Provavelmente você lembra. Tem uns exercíciozinhos já prontos aqui, ó. Vamos fazer? Aí, o princípio da superposição. É o que a gente está estudando ainda. Vamos ver isso aqui? Considere duas cargas pontiformes, Q menor e Q maior, separadas por uma distância D, possuem força de atração de densidade F. Calcule a nova força elétrica quando se duplica a primeira carga, divide a segunda por 3 e divide a distância por 3. Não se altera o meio das cargas. Essa aí é tranquila ou você vai desenrolar? Tranquila? É isso aí. Então vamos avançar, né? Só vou dar aqui o gabarito então. Ó, Q1 linha, que é a nova, né, carga, duas vezes o Q1 inicial. E Q2 linha, um terço Q2. A distância um terço. Isso aqui vai virar um nono, isso aqui vai virar dois terços, né? E sair da fórmula. Então fica dois terços multiplicado por um nono. Que vai virar 9 terços, que aí vira 9 dividido por 3, 3. Aqui, ó. Que vai dar 6F. Resposta final. Então a força vai sextuplicar, né? Muito bem. E essa aqui? Essa não tem cálculo de vetor, né? Porque é uma única direção, unidimensional, né? Também tranquila. Mas é interessante essa aqui que ela vai ter uma questão de você botar uma terceira carga para equilíbrio aqui. Tenta fazer essa aí.
E aí? Oi, fala aí, campeão. A carga de C é, na verdade, a gente acho que não vai precisar dessa informação, não. Ele não deu, ele não deu. Vamos lá. Deixa eu ir fazer junto contigo, que eu também essa aí eu nunca desenrolei, não. Vamos embora. Ó, duas cargas fixas, alfa e bravo, distam 3 centímetros uma da outra. Então aqui está alfa, aqui está bravo. Beleza? Aí aqui, ó, 3 centímetros. Tá? Ok. A carga A, que A, vai valer 10 a menos 7 coulomb. E a B, 4 vezes 10 a menos 7 coulomb também. Aí ele vem. Aqui distância de A, então daqui para cá, ó, você deve colocar uma terceira carga C, de mesma natureza elétrica de A e B, então positiva. Só isso que ele fala, né? Então ele quer o C aqui. Tá? Para ficar em equilíbrio entre A e B apenas pela força elétrica em C, que seria uma resultante, não é isso? Olha só, se elas são de mesmo nome, vai haver repulsão para cá, e aí a repulsão de A em C vai ser essa aqui, e a repulsão de B em C vai ser essa aqui, ó. Tá ok? Sinal de que isso vai dar nulo, não é isso? Ele quer saber quanto é que vai ficar essa força aqui em C, que vai ser FBC igual a FAC. Tá? Lembrando que daqui para cá, a gente vai ter X de distância. Aqui a gente vai ter 3 menos X de distância. Concorda comigo? Centímetros, né? Para passar para metro tem que ser 3 vezes 10 a menos 2, né? Porque está no SI. Tá bom? E aí, ó, é isso aqui que a gente precisa saber. Calcular a força de B em C, calcular a força de A em C. Tá? Não precisa do valor da carga aqui. Tá? Por quê? Na hora de fazer a igualdade, QC vai cortar de um lado, QC vai cortar do outro lado. Mas aí a gente vai botar como incógnita quem? X, né? Tá bom? Aí a gente vai saber o valor de X. Depois é só subtrair de 3 a X, que aí a gente acha a resposta. Tranquilo? Fez isso aqui? Montou isso? Portanto, ó, FBC igual a FAC. Vamos lá. K0, QA vezes QC, tá? Que seria a primeira, sobre essa distância, x ao quadrado. Tá ok? X ao quadrado. Isso é igual a K0, QB, QC, isso sobre 3 menos x ao quadrado. Concorda comigo? Então a gente vai cortar K0 com K0, QC com QC. Vai ficar QA dividido por x2 igual a QB dividido por 9 menos 6x mais x2. Beleza? Tá entendendo aqui? Tá entendendo aí a resolução? Show de bola? Então, aí exatamente esses valores de x aqui que a gente vai precisar saber. Tá? Ok? Aí que ele já deu, ó, 10 a menos 7, QB é 4 vezes 10 a menos 7. Lembrando que eu botei 3
Só que aqui a gente tem que acabar virando metro, isso aqui. Depois divide por 10 a menos 2, tá? Senão vai dar problema. Tá? Ó, vem para cá e acha essa resposta aqui. Entendeu aí a resolução, o desenvolvimento? Aí você vai achar o valor da distância entre A até C, que é o valor de x. Oi, pode falar. Você bota aí 0,03, tá? C não tem que estar antes da carga de A. Por quê? Por que teria que estar antes da carga? O resultado vai nos dar esse valor se ele tiver aqui, ó. Eu não sei onde é que ele está exatamente, porque a gente tem que fazer as relações entre as forças, né? Mas aí ele vai nos dar esse valor, vai dar menos tanto. Aí a gente vai jogar. A referência aqui é zero. Aqui é x, aqui é 3. De 0 a 3. A questão fala que ele possui. Não peguei aqui. Espera aí que eu vou puxar aqui no chat o que você fala. Na questão, acho que ele fala que possui a mesma carga que A e B. Sim, sim, sim. Mas eu posso jogar ela aqui, ó, e uma repulsar para cá, e a outra repulsar para lá, de forma que ela vai andar para cá e vai ficar aqui, ó. Ela pode ficar nessa região também. Entendeu? Não tem problema. Mas pode acontecer isso que você falou. Ela pode vir para cá, ó. Tá? Mas isso aí, quando a gente for colocar o nome X, ele vai dar nos valores, vai dar 9 ou menos 9. O zero está aqui, na nossa referência, certo? O zero não está aqui? 0, x, 3. Ó, a distância é 3. Eu coloquei meu referencial zero aqui, ó. 0, x, 3. Aí o x está entre 0 e 3, né? E aí, se ele der menos x igual a menos 9, significa que essa distância aqui, menos 9. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Quanto que deu aí a resposta? Você chegou a calcular isso aqui? O x é 0,03, tá? 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos lá, vamos calcular juntos, então. Vamos ver o que a gente pode... Ó, aqui é 10 a menos 7. Aqui é 4 vezes 10 a menos 7. É isso? Posso cortar 10 a menos 7 com 10 a menos 7? X é x mesmo, x ao quadrado, não tem o que fazer, né? Vamos lá. 4x ao quadrado, produto dos meios aqui, ó, é igual a tudo isso aqui. 9 menos 6x mais x2. Aí isso aqui vai cair numa quadrática, né? Ou seja, x2, esse cara vem negativo, menos 10x mais 9 igual a zero. Você tem que calcular esse. Qual é o valor de x quando a soma dele dá menos 10 e a diferença e o produto dá 9? Menos 9 menos 1, não é isso? A soma dá menos 10 e o produto dá 9, não é isso? Menos 9 menos 1? Correto? Isso.
Então, a distância entre esses negócios pode ser, que você falou aí, ó, pode ser depois, vai dar também a resultante, ó. Se aqui é 0, aqui é x, aqui é 3 centímetros, que é 0,03 metro, né? Esse cara vai ser ou 0,01 metro, ou seja, 1 centímetro. Entendeu? Por que eu estou falando 0,01 e deu 1, né? Porque é 1 centímetro que é 0,01 metro. Então ele pode estar entre 1 metro e esses tais de 9 metros para cá, ó. 9 centímetros, perdão. 0,09 centímetro. Então ela pode estar aqui, ó, avançado, ou entre aqui, ó. Se eu botar a minha carga C aqui, vai ficar igual às forças. Se eu botar a 9 centímetros da origem, ela também vai equiparar as energias. Por quê? Porque aqui tem duas formas, né? Duas raízes a se considerar. 1 centímetro e 9 centímetros. Beleza? Então, se eu escrever a resposta 1 centímetro entre, tá certo. E se eu botar a 3 centímetros, a 6 centímetros daqui, também tá certo. Show de bola? Ficou compreensível isso? Ficou claro aí? Alguma dúvida aqui na resolução? Ok. Maravilha. Ó, 3,5. Dá tempo para a gente fazer mais uns exercícios aí. Show de bola? Tão legais esses, né? Opa. Aí, ó. As resoluções aí. Tá vendo? 1 centímetro aí, ó. Ele não falou do 9. Ele não falou do 9, ele falou do 1 aqui, ó. Ele tá colocando a coisa entre 0 e 3 mesmo. Na resposta. Beleza? Ele nem considerou o 9 centímetros, não. Ficou entre... Vê se tem alguma coisa fala aqui que fica entre. Aqui, ó, o Irã, só pode ser um mesmo, ó. Aqui, distância de A, deve ser colocada uma terceira carga C para ficar em equilíbrio entre A e B. Então, só pode ser aqui, tá, Irã? Não pode ser fora daqui, nem para cá, nem para cá. Tá? Entre A e B. Então, a gente viu que dá uma raiz dá 1, a outra raiz dá 9. Né? Centímetros. 1 centímetro e 9 centímetros. Então, só pode ser a que está 1 centímetro de ar. Ok? Quando você botar ela aqui, ela vai ficar em equilíbrio bonitinho as forças. Se for 2, aí não, aí já vai ter um desequilíbrio. Aí ela vai ter força resultante, para um sentido ou para outro, de atração ou de repulsão. Vai depender aí da questão vetorial. Show de bola, meu irmão? Ficou claro aí? Então é 1 centímetro mesmo. Ótimo, maravilha, maravilha. Aí, parece boba, mas essa foi bem pesada, né? Aí, vamos fazer uma de vetores aí, ó. Show, mas a gente vai crescendo assim mesmo. Considere 3 cargas formando um triângulo equilátero. As 3 cargas são positivas e possuem módulos Q. Qual a intensidade da força elétrica resultante em Q3? Eu teria que diminuir isso aqui para o enunciado ficar visível e também aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue botar tudo junto. Aí. Show? Quer tentar? Aí é de forma generalizada. Vamos junto. Ó, triângulo equilátero. As 3 cargas são positivas e possuem módulos Q. Qual a intensidade da força elétrica resultante em Q3? Ó, vamos fazer o seguinte. Se isso aqui é um triângulo equilátero, perceba que as distâncias aqui são iguais.
D aqui, D aqui, D aqui. Não é isso? Então ele quer a força resultante de Q3. Vai ser a força resultante de Q2 em Q3. Então ela vem para cá. Ó. Se a ação positiva, vão se repulsar, né? Então ela vem daqui para lá. Aqui, ó, Q1 com Q3 também vai repulsar. Ó. Então vai dar, pela regra do paralelogramo, uma resultante para cá. Ó. Percebeu? Vou desenhar para você entender melhor. Mas já pescou o que eu falei aí? Não vai ter número, porque ele não deu número, não. Show? Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui antes de tirar e botar para o quadro. Felipe! Felipe! Não quer ir lá no Igor brincar com ele, não? Pode ser. Ué, vai lá no Igor, filho. Você vai falar. Podia já se divertir lá. Bota o coach preso aí, pra ele não fazer besteira. Prende ele aqui. Ó, campeão. Aqui 3, aqui é Q, 1, aqui é 2. Ok. Tá vendo aí, fera? Então aqui, ó, ele quer a força resultante aqui. Portanto, nós vamos ter a força de 32 aqui e a força de 23 aqui, ó. 2 em 3 e 3 em 2. Ação e reação. Certo? As três são positivas. Então vai ser repulsão mesmo. Tá ligado? Então, ó. E aqui, ó, vai ter uma repulsão também para cá, ó. F de 13 e F de 31. Essas aqui não importam, porque ele não quer saber isso aqui. Ele quer saber aqui, ó. Então a gente vai ter uma regra do paralelogramo que vai nos dar uma resultante para cá, ó. Percebe? Ok? Beleza? E aí ele quer saber o valor dessa resultante. Como é que a gente vai fazer essa resultante? Ah, isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado. Mas o que é F13? É K0, QQ positivo, sobre D2. Que é a mesma coisa aqui, né? E F23 também K0, QQ sobre D2. Tudo é igual, né? Aqui os lados são iguais, né? D igual a L, tá? Portanto, eu tenho que fazer o quê? Para achar a resultante, o Irã. Esse FR ao quadrado é igual a F13 ao quadrado mais F23 ao quadrado. Aí é só substituir e colocar isso aqui ao quadrado. Ó. Pá. Vai dar K0, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, mais K0, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. É tudo igual? Lembrando que depois a gente tem que extrair a raiz quadrada disso. Ó. Quanto é que dá isso aqui mais isso aqui, ô Irã? Quanto é que dá isso aqui mais isso aqui? Ó, tudo isso aqui ao quadrado. K0 ao quadrado, Q à quarta, sobre D à quarta. Não é isso? Mais K0 ao quadrado, Q à quarta. Felipe, sobre D à quarta. Isso aqui vai me dar K0 ao quadrado, Q à quarta, sobre D à quarta.
Mais duas vezes, né? Porque são duas repetidas, né? Não é isso? É como se fosse um mais um, né? Um termo é um termo. Dois termos desses. Entendeu? O que eu falei aqui? Então, 2k0 ao quadrado, Q a quarta, sobre D a quarta. Só que tá faltando extrair a raiz quadrada, ó. Porque esse aqui, ó, vou ter que extrair a raiz quadrada disso aqui. Quanto é que dá a raiz quadrada disso aqui, Irã? Se eu extrair o 2, não vou extrair, né? Posso extrair o K0? Posso extrair o K0. Posso extrair o Q a quarta? Posso. Q2. E o D a quarta? Posso extrair? Posso. D2. Raiz de 2. A resposta final. Beleza? Positivo? Isso aqui é distância, tá? Entendeu aqui a resposta? Oi, fala, vai. Qual é a chave que abre essa porta? Aqui. Essa aqui. Essa. Vamos ver. Show de bola, meu irmão? Muito boas questões, né? Pra gente desenrolar, né? Legal é não ter o... só tá a gente aqui, porque aí a gente vai um nível mais avançado, né? Beleza? Mais o quê? Vamos continuar fazendo aí de... Muito legal essa aqui. Aí, ó. Deu 60 graus aqui, ó. Aqui 120. Ele ainda foi mais além. Aí. Tá vendo aí? Ok. Aí o próximo assunto é campo elétrico aqui. Vamos falar de campo elétrico? O problema é que a gente tem 9 minutos. Temos 14 minutos para falar de campo elétrico. Quer deixar isso aí para a próxima aula? Não vai dar tempo, né, da gente fazer exercício, essas coisas, né? Eu digo que eu tenho que fechar às 4, por causa que eu tenho um compromisso 4h20, cara.